Olá pessoal, bom dia. Hoje é 4 de agosto, terça-feira. Separei essas notícias para a gente comentar. A primeira delas é do site Bloomberg, que é essa informação de que alguns investidores e fundos estão avaliando destinar mais capital para investimentos na Europa, porque ele avalia que outras regiões do planeta estão com mais dificuldades e incertezas, motivadas em grande parte por causa de guerras. É o caso dos Estados Unidos e aquela região do Oriente Médio. Então, eles estão avaliando começar a destinar maiores valores para a Europa, que acaba sendo algo mais estável, né? E algo com menos risco de perdas. Então, isso é interessante. E, de novo, volta para aquele assunto da importância de diversificar e continuar com a avaliação constante dos fatores macroeconômicos. A próxima informação do Infomoney é que nessa semana é possível que haja uma nova diminuição da taxa de juros do Brasil, né? E pode ser que venha a ficar em torno de 14%. E aí a gente levanta essa questão de que, mesmo com esse corte, o Brasil, que precisa ter um desenvolvimento maior para melhoria de condições da população, com essa taxa de juros alta, se torna mais difícil, né? Um desenvolvimento mais impressionante. Tanto que o PIB brasileiro, apesar de crescer agora recentemente a cada ano, ele não consegue ter esse desenvolvimento, por exemplo, acima de 5% ou 7%. E um dos fatores é exatamente a taxa de juros, onde as pessoas podem ter o empréstimo de dinheiro para empresas, para construir as coisas, e com esses valores fica muito complicado. Aí eu tinha anotado aqui algumas informações que podem ser interessantes. É, para além daquela velha história de só diminuir a taxa de juros com equilíbrio fiscal, eu tinha anotado aqui que existe a possibilidade de você aumentar a concorrência com seus parceiros, que aí você pode fazer com que você não fique dependente de qualquer flutuação de um determinado mercado, como por exemplo o americano. Então esse dever de casa o Brasil tem feito, ele está procurando mais e mais países para negociar, então isso acaba tendo menos impacto, por exemplo, nas exportações brasileiras e importações. Um outro fator seria também na possibilidade do mercado brasileiro crescer em termos da Bolsa de Valores, que aí você faz com que as empresas não dependam tanto de empréstimo bancário, financiamentos, mas sim captar dinheiro de investidores. Isso seria interessante, embora a gente veja que no Brasil ainda não está com o número de IPOs muito forte, né? Então a gente vê que ainda tem muito potencial para a Bolsa de Valores, a B3, oferecer essa oportunidade. E aí, uma outra questão também política, se o Brasil tiver com um, um tipo de conexão melhor entre a democracia, entre essa mudança de governos e sem esses riscos de golpe o tempo todo, isso também pode fazer com que os outros países vejam que o Brasil é confiável e podem começar a investir aqui também parte de seu capital disponível, né? Então, que é o que a gente falou agora há pouco sobre a Europa. Como é uma região mais estável politicamente, os outros países sentem mais à vontade para começar a destinar capital. Então, essas seriam algumas das possibilidades para que a gente possa ver essa taxa de juros diminuindo no Brasil. Aí, outra notícia também do Infomoney, vou falar aqui mais rapidamente, seria essa notícia da distribuição de dividendos pelo BB Seguridade, que vai chegar assim, por volta de 1,98 por ação, né? Então, se você está com um lote mínimo assim, você vai ganhar R$ 198, né? Um lote mínimo que são 100 ações. Então, é uma boa notícia para quem
começou a investir nessa empresa, e um dos motivos dela ter uma grande distribuição de dividendos é porque, como ela é da área de seguros, ela não depende tanto de empréstimo, por exemplo, como os bancos, empréstimo de dinheiro e o risco de não receber de volta. Então, como ela está captando recursos para os seguros, então ela não tem tanto risco, já que ela está apenas recebendo o dinheiro e, no caso, ela não tem que ter uma estrutura muito pesada, como os bancos, para seguir nessa área, né? Então, é uma boa notícia, né, para os investidores, e esse pagamento vai começar em setembro. Um assunto mais de comportamento, né, do Brasil, que eu vi aqui no G1, é a informação de que os brasileiros estão trocando mais de emprego. Eles até têm esse termo, job hopping, e isso se dá porque, segundo a matéria, né, os brasileiros acabam começando em algum emprego por questões financeiras e depois começam a buscar um crescimento em termos de capacitação, né, profissional, e também qualidade de vida, né? E aí, para mim, assim, uma coisa que eu gostaria de discutir é como é difícil no Brasil, por mais que você tenha uma capacitação melhor, de você ter realmente um bom emprego, né? Um emprego onde você recebe o suficiente para o seu planejamento, para o seu dia a dia, para você poder ter filhos, crescer família e ter acesso a uma vida digna. E também com a questão do horário de trabalho, que geralmente quem vai ganhando mais vai sendo também muito mais cobrado em termos de horas de trabalho e necessidade de apresentar resultados. Claro, quem tá com trabalhos mais simples também são muito cobrados, né? Que aí já entra praticamente uma, entre aspas, um trabalho análogo à escravidão, porque a pessoa também tem que cobrir várias horas, e isso é preocupante, né? Porque você vai ganhar muito menos, praticamente apenas um salário mínimo, que não é suficiente para o dia a dia, principalmente em grandes capitais, e, e não é algo que você vê no Brasil, né? Um plano, um incentivo para que todas as pessoas tenham acesso a um bom salário, com horas de trabalho reduzidas e menos cobrança, né? Nessa questão de produtividade. Eu vejo muito em alguns vídeos do YouTube os empresários cobrando que os funcionários têm que trabalhar até 10 da noite, porque senão não vai vencer na vida, e esse monte de mentiras que são divulgadas em favor do do empreendedorismo, que isso é simplesmente uma mentira neoliberal. Então, uma matéria que é interessante para ver. E, por fim, essa notícia do Trump, que mostra que a metade dos estados americanos está com um processo, né, contra ele, porque ele está fazendo esses tarifaços, e isso está gerando prejuízo para os estados. E isso até é interessante de ver, porque a gente fica questionando como é possível que ele tenha tanta liberdade para agir como deseja, falar tanta bobagem, e parece que nunca nada é feito contra ele, né? Aí eu até fiz uma pesquisa aqui sobre por que ele, mesmo sendo condenados, né, já condenado mesmo por crimes, ele continua como presidente dos Estados Unidos. Aí a resposta é bem simples, é que como os Estados Unidos não costumam mudar muito a legislação deles, a Constituição, não fazem avaliações, né, depois de tantos anos passados, simplesmente uma pessoa para ser presidente dos Estados Unidos só precisa aqui, pela minha anotação, de ter pelo menos 35 anos, ser um cidadão americano nato e, e ter residido nos Estados Unidos por pelo menos 14 anos. Então, se você é uma pessoa condenada por crime, você pode se candidatar. E é o caso dele, né? Então ele conseguiu ser eleito. Ele foi condenado por 34 acusações de falsificação de registros comerciais que poderiam ter alterado a, as eleições. Então, por isso que ele conseguiu se candidatar, foi eleito e está aí fazendo
fazendo o que quer, né, de certa forma. Isso é realmente algo problemático, né, porque é um absurdo você ver uma pessoa com esse perfil ser presidente e não apenas esse perfil, né, é que as ações dele confirmam o tipo de pessoa que ele é. Então é algo bem preocupante, não está sendo bom para o planeta como um todo. E fica aí esse ponto para discussão, né? Para ver se isso pode mudar em breve. Então é isso por hoje, pessoal. Eu peço que curtam o vídeo, que se inscrevam aqui no canal, que possam compartilhar. Eu desejo a todos um bom dia de trabalho e nos vemos amanhã.